Você já considerou que a história da Torre de Babel pode desafiar tudo o que você acreditou? Neste vídeo, vou revelar um segredo surpreendente sobre este conto bíblico do qual poucos têm conhecimento. Muitos percebem a torre apenas como um símbolo da arrogância humana. Mas e se eu dissesse que ela esconde uma poderosa e oportuna lição sobre nossa sociedade? Prepare-se para uma jornada envolvente que transcende a palavra escrita, uma narrativa que ressoará profundamente com suas crenças e revelará o verdadeiro poder de um enigma antigo. Fique comigo e descubra o que realmente aconteceu em Babel, uma revelação que transformará sua visão de mundo em menos tempo do que você imagina. Nimrod é uma figura lendária mencionada na Bíblia, nos livros de Gênesis e Crônicas. Ele nasceu em um mundo recém-recriado por Deus, após um julgamento divino que deixou o velho mundo quase desprovido de vida humana e animal. Nimrod emerge como uma personagem central no livro de Gênesis. De acordo com a Bíblia, ele estabeleceu dois dos impérios mais formidáveis da história, Assíria e Babilônia. Apesar de sua habilidade de liderança, as ações de Nimrod afastaram muitos de Deus. Inicialmente, este novo mundo estava livre dos males que assolavam a era pré-diluviana. Infelizmente, essa inocência foi de curta duração. O príncipe das trevas rapidamente começou a semear sementes de rebelião nos corações férteis dos sobreviventes humanos. Satanás escolheu Nimrod para transformar este novo mundo em um caldeirão de revolta. Na Bíblia, Nimrod, bisneto de Noé, descendia de Cuxi. Isso é detalhado em Gênesis capítulo 10, versículos 7 a 12. Cox. Seus filhos foram Seba, Avilá, Sabitá, Raamá e Sabtecá. E os filhos de Raamá foram Sebá e Dedã. Cuxi gerou a Nimrod, que foi o primeiro a dominar na terra. Ele foi um caçador poderoso diante do Senhor, daí o ditado, como Nimrod, um poderoso caçador diante do Senhor. Seu reino começou com Babel, Ereque, Acade e Calné, na terra de Sinar. De lá ele foi para a Síria, onde construiu Nínive, Reobote-ir, Calá e Rezem, que fica entre Nínive e a grande cidade de Calá. A Bíblia se refere a Nimrod como um poderoso caçador diante do Senhor. Há especulações de que ele poderia ter sido de estatura gigantesca, o que poderia explicar as muitas lendas atribuídas a ele e por que as pessoas de sua época o seguiam. Nimrod era poderoso na terra, mas não de maneira positiva. Ele governava sobre Babel, a primeira rebelião humana organizada contra Deus. Seu próprio nome, Nimrod, significa vamos nos rebelar. Quando lemos como Nimrod, um poderoso caçador diante do Senhor, essa menção não é um elogio. Devido a Nimrod, Deus se sentiu ofendido. Ele não era um caçador de animais, mas sim um caçador de homens, um guerreiro. Foi através de sua destreza em combate, matando e governando com mão de ferro, que ele consolidou seu reino nos estados da cidade no Vale do Eufrates. Sob o domínio de Nimrod, os homens pararam de confiar em Deus e começaram a depender de sua própria força e habilidade. Uma atitude que Nimrod tentou espalhar por todo o mundo. Gênesis 10 fornece uma genealogia traçando uma linhagem de 70 descendentes masculinos dos 3 filhos de Noé. Jafé, Cão e Sem. Geralmente, os descendentes de Jafé representam nações a nordeste e noroeste de Israel. Os descendentes de Cão estão ao sul, enquanto os de Sem estão ao leste, posicionando a terra de Israel no centro do mundo. Nimrod é mencionado 3 vezes na Bíblia, sendo os primeiros e mais detalhados versículos em Gênesis 10. A próxima vez que Nimrod aparece é em uma genealogia no início de Primeiras Crônicas. Sua breve menção em Primeiras Crônicas capítulo 1, versículo 10, afirma: Cuxi foi pai de Nimrod, que cresceu e se tornou um poderoso guerreiro na terra. O último trecho também menciona Nimrod apenas de passagem. Em Miqueias capítulo 5, versículos 5 e 6. Este é o trecho em que o Messias será nossa paz. Quando o assírio invadir nossa terra e marchar por nossas fortalezas e palácios, então nos levantaremos contra ele 7 pastores e 8 príncipes de homens, uma força avassaladora. Eles devastarão a terra da Assíria com a espada e a terra de Nimrod dentro de seus próprios portões. De acordo com este trecho em Miqueias, a Assíria ainda era considerada uma terra de Nimrod centenas de anos depois, pelo menos pelo povo de Deus. No entanto, aprendemos muito pouco sobre Nimrod.
O próximo evento significativo que afetou profundamente Deus foi a construção da Torre de Babel. Após a destruição do mundo pelo dilúvio, as pessoas queriam construir uma torre que alcançasse os céus, desafiando efetivamente o próprio céu. O texto diz que eles queriam fazer um nome para si mesmos. Agora, toda a terra falava uma única língua e usava as mesmas palavras, à medida que as pessoas viajavam para o leste. Eles encontraram uma planície na terra de Sinar e se estabeleceram lá. Eles disseram um ao outro: venham, vamos fazer tijolos e queimá-los bem em um forno para endurecê-los e fortalecê-los. Então eles usaram tijolos em vez de pedra como material de construção, e betume, um tipo de asfalto, como argamassa. Eles declararam: vamos construir uma cidade para nós e uma torre com seu topo nos céus, e fazer um nome renomado para nós, para que não sejamos dispersos em grupos separados por toda a face da terra, como o Senhor instruiu. Então o Senhor desceu para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens tinham construído. E o Senhor disse: eis que eles são um povo, e todos eles têm a mesma língua. Este é apenas o começo do que eles farão em rebelião contra mim. E agora nada do que planejam fazer será impossível para eles. Venham, vamos descer e confundir e misturar sua linguagem, para que não entendam mais o discurso uns dos outros. Assim, o Senhor os dispersou dali sobre a face de toda a terra, e eles pararam de construir a cidade. Portanto, o nome da cidade foi chamado de Babel, porque ali o Senhor confundiu a linguagem de toda a terra. E a partir daquele lugar, o Senhor os dispersou sobre a face de toda a terra. Temos uma ideia geral de como a torre poderia ter sido. Uma torre desse tipo era conhecida como zigurate, uma grande estrutura de tijolos com escadas que se estendiam em direção aos céus. No topo dessas torres, geralmente havia observatórios astronômicos, mas não era tanto para adorar as estrelas que Nimrod, rei da Babilônia ou Babel, construiu essa torre. Era mais para expressar seu próprio poder e grandiosidade. A Torre de Babel ofendeu profundamente a Deus. Ele disse que se deixasse continuar, não havia como prever onde isso terminaria. Então Deus concedeu o dom das línguas pela primeira vez para confundir as pessoas, fazendo com que não conseguissem mais se entender. A partir de então, a humanidade se dividiu, espalhando-se e falando diferentes idiomas. Há uma nota interessante na história de Babel. Entre as pessoas dispersas de Babel, havia um grupo que cruzou as montanhas para o leste e eventualmente se estabeleceu ao chegar ao mar. Eles se tornaram a grande nação da China. A cultura chinesa remonta àquele dia. Eles deixaram a área de Babel antes que o alfabeto cuneiforme substituísse a linguagem pictórica do Antigo Egito. Todos os idiomas eram pictóricos até a época de Babel. O idioma que levaram para a China foi registrado em forma de imagens. É fascinante pensar que é possível reconstruir a história de Gênesis 1 a 11 ao observar os símbolos que os chineses usavam para descrever diferentes palavras. Sem dúvida, Nimrod foi uma figura heróica poderosa e carismática do mundo antigo que de fato tentou construir uma torre até os céus, desafiando os planos dos deuses. É fácil ver por que inúmeros mitos e lendas foram tecidos em torno de Nimrod, dada a sua reputação. No entanto, apesar de sua força e grandiosidade, o poder de Nimrod acabou sendo insignificante diante do poder de Deus, que é maior do que qualquer ser humano e não pode ser frustrado. Embora Nimrod fosse um caçador impressionante aos olhos do Senhor, a sabedoria nos ensina que a humildade diante de Deus é essencial. Como diz em Tiago capítulo 4 versículo 6, Deus nos dá mais e mais graça por meio do poder do Espírito Santo para desafiar o pecado e viver uma vida obediente que reflita tanto nossa fé quanto nossa gratidão pela salvação, como as Escrituras dizem. Deus se opõe aos orgulhosos e arrogantes, mas continua concedendo o dom da graça aos humildes, que se afastam da autodireção. Babel é frequentemente considerada a mesma coisa que Babilônia. De fato, algumas traduções da Bíblia realmente listam a cidade como Babel em vez de Babilônia. Em Gênesis capítulo 10, versículo 10, está escrito: o começo do seu reino foi Babel, Erec, Acade e Calné, na terra de Sinar. Babilônia é a capital do império que eventualmente destruiria Judá e está localizada no sul da Mesopotâmia. A Torre de Babel e o Templo de Salomão são possivelmente as estruturas bíblicas mais famosas. O Antigo Testamento cobre quase 2000 anos de história antes de Cristo. A estrutura bíblica cativou gerações subsequentes,
apesar de todos terem uma ideia diferente de como era. A Torre de Babel foi construída no coração da próspera metrópole da Babilônia. No entanto, Babilônia, conhecida como cidade das cidades para os antigos, gradualmente caiu em ruínas. Há outra nota interessante na história de Babel. O fenômeno das línguas também ocorre no dia de Pentecostes. O Espírito Santo desceu sobre 120 discípulos no templo enquanto eles se reuniam no pórtico de Salomão para orações matinais às 9 horas. O dom das línguas acompanhando o derramamento foi uma reversão do julgamento de Deus na Torre de Babel, conforme descrito em Gênesis 11. Isso permitiu que pessoas de várias etnias ouvissem o discurso de Pedro, conforme descrito em Atos capítulo 2. Aproximadamente 3.000 pessoas foram adicionadas à igreja devido ao seu arrependimento e batismo. Muitos mais tarde voltariam para seus países de origem, incluindo Roma, para espalhar a palavra na Bíblia. As cidades são geralmente vistas como lugares ruins. A primeira menção, que geralmente é significativa, as associa à linhagem de Lameque e à fabricação de armas para destruição em massa. Elas concentram pessoas, e portanto, pecadores, e assim o pecado, com menos comunidade e mais anonimato. Vícios e crimes florescem. Há mais imoralidade, prostituição e violência nas comunidades urbanas do que nas rurais. Os dois pecados que são destacados aqui são a ganância e o orgulho, ambos relacionados à idolatria do dinheiro. Como é impossível servir a Deus e a Mamon, segundo Lucas capítulo 16, versículo 13. É mais fácil esquecer o Criador do céu e da terra em uma cidade próspera. Os homens feitos por si mesmos adoram seu próprio Criador. A arrogância é vista na arquitetura. Os edifícios são frequentemente monumentos à ambição e conquistas humanas. Assim foi com a Torre de Babel às margens do rio Eufrates, localizada na estrada entre Ásia, África e Europa. Esta cidade mais tarde se tornou a capital de um império grande e poderoso, especialmente sob Nabucodonosor, um tirano impiedoso que destruía bebês, animais e até árvores ao conquistar novos territórios, como em Abacuque capítulo 2 versículo 17, a violência cometida contra o Líbano o esmagará, e a destruição de animais o aterrorizará. Como diz em Abacuque capítulo 3 versículo 17, por causa do sangue dos homens e da violência feita à terra, à cidade e a todos que nela habitam, embora a figueira não floresça e não haja uvas nas videiras, embora a safra de oliveiras falhe e os campos não produzam alimentos, embora não haja ovelhas no curral e nem gado nos estábulos. Um tema-chave, mas sutil, é baseado nesta palavra leste. Deus enviou Adão e Eva para o leste quando os expulsou do jardim. Quando Caim foi exilado da presença de Deus por matar seu irmão, o texto diz que ele também foi para o leste. A palavra leste representa uma jornada longe de Deus. Então, quando vemos pessoas se reunindo em um vale na terra de Sinar ao leste, o autor está sugerindo que a próxima cena levará a humanidade ainda mais longe de Deus. Construir uma cidade significava construir uma civilização, construir uma torre, estabelecer uma ordem religiosa. Ambos seriam esforços centrados no homem em vez de centrados em Deus. Eles estavam abraçando uma espécie de humanismo. Em vez de seguir a agenda de Deus de multiplicar e encher a terra, eles queriam fazer tudo ao seu alcance para evitar serem dispersos pelo globo de uma maneira que desejassem. O que a maioria dos adolescentes quer hoje é independência com todos os seus benefícios, mas ainda desfrutando das vantagens de viver em casa sob supervisão dos pais. Nesta cena, a humanidade está dizendo a Deus: coloque comida na minha mesa e roupas nas minhas costas, mas não me diga o que fazer. Continue abençoando-me, mas não me instrua. Acabamos de explorar juntos um dos maiores mistérios da humanidade, revelando camadas ocultas da história da Torre de Babel que desafiam nosso entendimento tradicional. Mas isso é apenas a ponta do iceberg em nosso canal. Cada vídeo é uma nova descoberta, uma jornada surpreendente pelas profundezas da história, da fé e da psicologia humana. Se você ficou fascinado com essa viagem pelo tempo e deseja continuar desvendando mistérios incríveis, não se esqueça de se inscrever em nosso canal agora. Clique em curtir se este vídeo abriu novos horizontes para você e compartilhe-o com seus amigos. Eles merecem embarcar nesta jornada do conhecimento também. E lembre-se, cada comentário que você fizer é uma contribuição valiosa para nossa comunidade de descobridores. Não pare por aqui. Temos muitos mais vídeos esperando por você,
cada um deles repleto de segredos e revelações que vão surpreender e inspirar. Então, qual será a sua próxima descoberta conosco? A escolha é sua e o conhecimento é infinito. Até a próxima vez, exploradores.